Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Feliz ano novo para vocês, né? Graças a Deus o ano começou, nós aqui estamos com muita alegria na casa de Deus para a gente buscar a presença dEle e aproveitar o que Ele preparou para cada um de nós nessa noite. E eu quero convidar você nessa noite, nesse primeiro culto do ano de 2021, a abrir a sua Bíblia junto comigo, lá em Romanos, capítulo de número 6, a partir do versículo 11. Romanos, capítulo de número 6, a partir do versículo 11. Romanos 6, 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse ano de 2021 começou, e eu lembro que eu estava na casa da minha mãe, eu acabei vendo algumas notícias, né, sobre a passagem do ano, e eu vi bastante pessoas, cada uma em casa, onde quer que estivesse, assim, graças a Deus, né? Graças a Deus que 2020 passou. Como se pelo fato de 2020 ter ficado para trás e começar 2021, alguma coisa fosse mudar. Então mudou um zero ali e entrou um. O ano troca o número, mas se a gente não mudar a nossa vida, né, não vai fazer diferença. Aí as pessoas costumam dizer, ano novo, vida nova. Mas eu acredito que é bem o contrário, é vida nova, ano novo. Não adianta o ano mudar se a gente não mudar, se o nosso coração não for diferente, se a gente não tiver voltado ao Senhor buscando a presença dEle, né? Porque o ano virou, mas a pandemia ainda está aí, a gente ainda tem que tomar os mesmos cuidados. Eu acredito que a palavra de Deus, não só hoje, mas para esse ano que começa, ela convida a mim e a você a ter um coração voltado a Deus, a ter um coração voltado às outras pessoas. A gente ter amor em tudo que faz parte do nosso ser, na nossa forma de sentir, na nossa forma de agir. Quando eu tiver amor por Deus, quando eu tiver amor pelas pessoas, as minhas atitudes vão ser diferentes. As pessoas ao meu redor vão ser tocadas. O meu ano de 2021 também vai ser diferente. Então esse texto que a gente acabou de ler fala de pecado, fala de comodismo, né? Fala de uma vida errada distante de Deus. E eu quero te convidar nesta noite, iniciar esse culto com essa palavra, né? Te convidar a você querer viver essa vida diferente, viver essa vida no caminho do amor, viver essa vida no caminho da presença de Deus, porque Ele tem perdão para cada um de nós e Ele quer nos abençoar, não só nessa noite, não só nesse culto, mas durante todo esse ano. E sobre essa palavra eu te convido a se colocar de pé e juntos a gente fazer uma oração ao Senhor, agradecendo pelo ano que passou, agradecendo pelo ano que começou e se comprometendo, né, diante da presença dEle, nesse momento, a gente ter uma vida diferente, para que a gente também tenha um ano diferente, uma vida nova, para a gente ter também um ano novo. Deus, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença nessa noite, te agradecendo por esse culto, né, esse primeiro culto do ano 2021, pela oportunidade que nós temos, Deus, de ser ministrados pelo Senhor. Obrigado por um ano que passou, por um ano que se iniciou, e que nesse ano, a partir do dia de hoje, Deus, a gente já comece, né, colocando o nosso coração na Sua presença e querendo viver cada dia, né, essa vida diferente, essa vida transformada pelo Senhor, transformada por Cristo Jesus, vidas que vão fazer a diferença, vidas que vão fazer com que esse ano seja novo, com que esse ano seja um ano ainda mais abençoado do que foi o ano que passou. Deus, perdoa os nossos pecados, dirige os nossos passos nessa noite, vem ministrar a vida de cada irmão, vem ministrar a vida de cada irmã, Deus, se é através de uma palavra, de uma canção que vai ser tocada, da presença de alguém que está aqui nesse momento, Deus, da comunhão, do fato de todos nós estarmos aqui juntos, Deus, que a gente sinta a presença do Seu Espírito Santo, Deus,
e que sejamos mesmos ministrados pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que você possa continuar nesse momento de oração e que você possa, junto com a gente, poder estar louvando a Deus, adorando o nome dEle, cantando para Ele, colocando o seu coração. Coloca o seu coração na presença de Deus. Deixa Ele falar com você. Esteja atento à voz do Senhor sobre a sua vida. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
Espírito Santo, da tua presença. Enche, Senhor Jesus, o nosso coração da tua presença, Pai. Nós necessitamos, Senhor Jesus, da tua presença. Enche-nos, enche-nos. Faça com que a gente transborde da tua alegria, do teu Espírito. Enche as nossas vidas, Pai. Teu abraço em mim, uma noite me alcançou. Sem restrições, se entregou por mim. Quando te vejo, não há mais o que dizer. Está outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Em mim. E melhor que a vida é o teu amor. Jesus, seja o centro em mim. Quando te vejo, não há como duvidar que és bom. Quando clamamos, teu nome tu Volto os meus olhos pra tua presença.
queremos ver a tua face, Senhor. Senhor, ministra o nosso coração. Que a sua palavra, Senhor, que vai ser ministrada, possa cair em terreno fértil. Ó Espírito Santo, nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Quero ler um versículo que está lá em Mateus capítulo 23, versículo também 23, para a gente ter um momento de entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. A gente que acredita que Jesus nunca falou sobre dízimo, né? Esse versículo aqui é um versículo onde Jesus está falando sobre isso. Mateus capítulo 23, versículo 23, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus aqui ele não está falando para a gente não entregar o dízimo e a oferta. O que estava acontecendo quando ele falou esse texto para aqueles homens? Eles davam o dízimo contadinho de tudo, né? No tocante a dízimo e oferta, eles eram perfeitos na sua vida com Deus. Mas tinha outras coisas que eles deixavam a desejar e que deveria vir antes. Antes de querer o seu dízimo e a sua oferta aqui nessa noite, Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa vida totalmente entregue ao Senhor. Então de nada adianta a gente passar o ano de 2021, né, super fiel no dízimo e na oferta, se a gente não for fiel, né, no nosso coração entregue ao Senhor e a gente viver a presença, a palavra de Deus diariamente. Então antes dos nossos dízimos e ofertas, Deus quer o nosso coração. E sempre quando a gente entrega um dízimo e uma oferta, eu digo assim que Deus presta mais atenção no detalhe. É o envelope, é o embrulho, é o laço do presente. O que seria isso? É a alegria, né? É a gente fazer com amor, é o sentimento que está no coração de cada um de nós. Então, se você tem esse desejo, essa vontade nessa noite de entregar o seu dízimo e a sua oferta, não entregue só isso. Entregue amor, entregue alegria, entregue disposição de também servir e caminhar com o Senhor em todas as áreas da sua vida. É o que Jesus falou aqui. Eu não estou falando para deixar de dizimar, né? Mas para fazer isso e também fazer todo o resto, todas as outras coisas. Então, se você veio com essa intenção, eu quero orar. Quero orar com você, quero orar pela tua vida, pelas tuas finanças, por aquilo que está no seu coração de entregar ao Senhor nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, pelo teu sustento, pela tua provisão, e queremos te pedir que o Senhor consagre os dízimos, as ofertas, a fidelidade do teu povo que aqui está. Deus, recebe a oferta acompanhada de gratidão, a oferta acompanhada de alegria, a oferta que é feita com o coração, com o sentimento, com uma vida totalmente entregue ao Senhor. Consagra, Deus, abençoe todas as áreas das nossas vidas, nos sustente a todo momento e nos dá a capacidade de perceber isso e de ser gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria e com liberdade, se você tem um desejo, pode vir aqui à frente e entregar ao Senhor seu dízimo ou sua oferta. Eu vou ter que pedir desculpa hoje, né? Hoje, antes de começar a palavra, nós vamos ler um capítulo inteiro da Bíblia hoje, hein? Um capítulo inteiro. Vamos ver se vocês vão aguentar ler junto comigo. Abre a sua Bíblia aí, lá em Filemon. Vamos ler um livro inteiro da Bíblia hoje, hein? Abre a sua Bíblia lá em Filemon. Não
tem nem capítulo, de tão pequenininho que é. Filemon, a partir do versículo 1. Filemon, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Jesus, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento, de modo de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego, por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vocês podem falar aqui. Começamos o ano, no primeiro culto, lendo o livro inteiro da Bíblia. Glória a Deus por isso. Nessa noite eu quero falar sobre reconciliação. Eu quero falar exatamente no sentido que eu comecei o culto, na abertura dessa noite. Falar que a gente precisa ter uma vida nova para viver um ano novo. Algumas semanas atrás a Patrícia assistiu uma pregação, ela compartilhou comigo. Era exatamente essa pregação sobre o livro de Filemon. E aí ao longo das últimas semanas eu fiquei pensando muito sobre isso, ficou ardendo no meu coração, e eu senti de Deus, de também ir lá ouvir aquela pregação e preparar uma igreja, uma mensagem para a igreja nessa noite. Eu estou falando mais rápido que eu penso, Esse dia eu estava pensando sobre isso, às vezes eu troco algumas palavras. Essa mania de ver no YouTube, aí você coloca o vídeo para ir acelerado. Aí você escuta as pessoas falando acelerado, eu estou pegando essa mania de falar muito rápido, às vezes engolir alguma palavra. Preciso voltar a assistir uns vídeos no YouTube mais devagarzinho. Mas enfim, sobre o que fala essa carta de Paulo aqui a Filemon? Das cartas que nós temos na Bíblia, é uma das menores que o apóstolo Paulo escreveu. Ele estava preso em Roma, capital do Império, e o Filemon, para quem ele escreveu essa carta, morava em Colosso, Uma cidade era 1.600 quilômetros distante da outra. Havia uma igreja ali na cidade de Colosso,
Não foi Paulo que fundou aquela igreja, mas provavelmente foi algum discípulo de Paulo que passou por ali, que evangelizou aquelas pessoas. Aquela igreja de Colossos tinha um líder, tinha um pastor. No finalzinho da carta, ali no versículo 23, fala: saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo. O pastor daquela igreja era Epáfras, que também estava preso junto com o apóstolo Paulo. E agora, como é que estava essa igreja? Essa igreja, ela se reunia na casa de Filemon, e provavelmente era ou filho dele, ou um parente dele, que no começo ele chama de Árquipo, quem estava à frente, quem era o pastor dessa igreja, quem estava cuidando daquelas pessoas. Filemon era um homem rico, que havia se convertido ao Evangelho, e uma das pessoas, que quando Paulo, sempre que ele estava preso, precisava de uma assistência, precisava de uma ajuda, Filemon era uma dessas pessoas que enviava ajuda a Paulo. E onde que surge Onésimo? Porque essa carta de Filemon, ela existe por causa de Onésimo. Onésimo é um escravo de Filemon, que está ali junto com Paulo, e que provavelmente fez alguma coisa de errada, que precisou Paulo escrever essa carta para interceder por ele. O texto, a carta, não deixa certo o porquê. Talvez algumas pessoas acreditam que Filemon emprestou Onésimo para servir junto a Paulo, e ele já não queria ser escravo e acabou ficando lá bem mais do que devia. E Paulo ministrou Onésimo se converteu, e Paulo discipulou ele a ponto dele ser um homem novo, dele ter uma vida nova. Outros acreditam que talvez Onésimo tenha secretamente roubado Filemon aos poucos, juntado um dinheiro e fugido para Roma, uma cidade grande onde dificilmente ele ia ser encontrado, mas ele foi encontrado e acabou preso, e na cadeia ele se encontrou com Paulo, e ali foi evangelizado, discipulado e se tornou um homem novo. Mas fato é que Onésimo havia feito algo de errado com relação a Filemon, e uma vez que ele conheceu a Paulo, ele conheceu a Jesus, ele era um homem novo, tanto Paulo quanto Onésimo sentiam a necessidade ali de que ele voltasse até Filemon, de que ele pedisse perdão, de que aquela situação que aconteceu entre eles fosse consertada. E esse é o dilema em que estão ali Paulo, Onésimo, e o motivo dessa carta ter sido escrita, para que Filemon lesse essa carta e, tocado por Deus, perdoasse Onésimo. E naquela época, quem fizesse isso, de ter fugido, de ter feito algo errado, ainda mais um escravo com relação ao seu senhor, ele seria punido, ele ia sofrer alguma punição lá, para servir de exemplo para os outros escravos, para que ninguém mais fizesse isso. E haviam várias punições e a coisa poderia ser feia. Então, por isso a preocupação de Paulo, e por isso a necessidade dele escrever essa carta, porque a lei romana, ela era muito rígida em relação a um escravo fugitivo. E aí Paulo é de uma sabedoria, de uma inteligência sem tamanho, porque ele vai escrevendo a carta e ele não conversa só com Onésimo, mas ele coloca outras pessoas no meio. No versículo, ele não conversa só com Filemon, ele endereça a carta a Filemon, no versículo 1, e no verso 2 ele endereça também a carta à irmã Áfia, que essa é esposa de Filemon. Paulo é muito inteligente, ele sabia que alguém que convence a esposa, convence também o marido. Então, para colocar mais pessoas no meio daquela situação, para Onésimo conseguir perdoar, para Filemon conseguir perdoar Onésimo, então ele fala com o marido, ele fala com a esposa, ele fala com o pastor da igreja, ele tenta falar com o maior número de pessoas possível, para ir criando ali um cenário onde fosse possível acontecer o perdão. E aí no versículo de número 9, Paulo ele diz que solicita em nome do amor, Ele apela ali para Filemon e fala, por amor, perdoa esse homem, por amor, recebe ele de volta. Porque Paulo sabia que tudo que a gente faz, ser para alguém ou ser para Deus, tudo que a gente faz obrigado, a gente não faz 100%, a gente não faz de coração. Eu digo para você que Deus também não é alguém que quer que você faça nada obrigado, que você faça nada por obrigação. Paulo era apóstolo. Na casa de Filemon havia uma igreja e havia um líder. Paulo podia dizer, eu sou apóstolo, estou falando para o pastor dessa igreja que é teu parente tomar uma decisão, para te orientar e para você fazer o que eu estou mandando. O apóstolo Paulo ele tinha essa autoridade, ele podia fazer isso, mas eu vejo o apóstolo Paulo agindo igual Deus age, muitas vezes comigo e com você. Deus não nos obriga a nada,
Deus de forma alguma é mal conosco, não tem como. Deus, ele faz o quê? Ele nos constrange através de gestos de amor, que é quando ele manda Jesus para morrer em nosso lugar. São várias atitudes ao longo da nossa vida, do nosso dia, em que em cada momento Deus vai demonstrando o seu amor, vai constrangendo a mim, constrangendo a você, de uma forma que a gente não tem como dizer não para Deus, não tem como dizer não para o pedido do Senhor. E Paulo continua construindo esse cenário. Paulo continua apelando ali para Filemon. Ele coloca a família no meio, ele apela ali para um gesto do coração, e no versículo de número 9, ele fala, quem está te pedindo é Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Você vai dizer não para um homem velho? Você vai dizer não para um homem que é prisioneiro? E ele vai escrevendo e vai construindo todo aquele cenário, e ele vai dizendo, Onésimo é um homem diferente. Onésimo se converteu. Antes ele era inútil para você e para mim. Agora ele é útil para nós dois. Pega e recebe esse homem. E logo em seguida ele se refere a Onésimo de uma forma única, que na Bíblia eu não vi ainda Paulo se referir dessa forma a nenhuma outra pessoa. No versículo de número 12, Paulo fala assim: Filemon, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Onésimo era um homem tão diferente, tão mudado, ajudava Paulo de tal maneira que ele fala, eu estou te mandando ele de volta, ele vai me fazer muita falta aqui, vai me doer no coração, é alguém muito importante para mim. Recebe ele, trata ele dessa mesma maneira. E ele fala no verso 13 e 14, que poderia manter Onésimo ali, mas que não quis fazer sem o consentimento de Filemon. Eu podia manter ele aqui sem que você soubesse, mas eu não achei certo. É preciso que ele volte, é preciso que ele te peça perdão. E o apóstolo Paulo continua escrevendo a carta, e no versículo 17 ele fala, se você me considera, se eu tenho alguma importância na sua vida, Filemon, recebe ele, perdoa ele, prepara um lugar aí para mim na sua casa, porque assim que eu conseguir sair dessa situação aqui, eu pretendo ir aí e pretendo te visitar. Não importa o prejuízo que ele te causou, eu vou pagar, eu vou te restituir, porque naquela época, se um escravo fugisse e servisse outra pessoa, a pessoa que um escravo serviu tinha que restituir o seu dono. E Paulo ele diz que ele está escrevendo de próprio punho, no versículo 19. Era muito difícil Paulo escrever de próprio punho. Geralmente ele ditava para alguém e uma pessoa escrevia, por alguma dificuldade que ele tinha, talvez na visão, para escrever. E Paulo fez questão de ele mesmo escrever essa carta. E aí ele segue no verso 21. Eu tenho certeza, Filemon, que você vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo. E agora, saindo do apóstolo Paulo, da construção dessa carta, eu imagino Filemon, quero que você também imagine, se coloque no lugar dele, no costume da época. Filemon deveria ter muitos outros escravos. Tomar essa decisão de perdoar Onésimo não foi fácil, porque naquela época, punir um escravo, servia de exemplo para os outros. E eu me coloco no lugar de Filemon e imagino, mas como é que eu vou receber esse cara? Como é que eu vou perdoar ele? Se eu perdoar ele, se eu libertar ele, se eu agir de um jeito diferente com esse homem, todos os outros escravos, todas as outras pessoas que estão na minha casa, talvez não vão mais me respeitar, vão agir de uma forma diferente, vão querer exigir que eu faça o mesmo com eles do que o que eu fiz com Onésimo. Eu acredito que perdoar foi uma decisão muito difícil, mas também diante dessa carta de Paulo, era mais difícil ainda não fazer isso, era mais difícil ainda não perdoar. E nessa noite, para esse ano, essa carta de Paulo a Filemon traz algumas coisas para a minha e para a sua vida. Eu acredito que Filemon, sim, embora a Bíblia não fala, eu acredito que ele sim foi capaz de perdoar Onésimo. Tem outros livros que não estão na Bíblia, mas que dão referência, que citam Onésimo lá na frente, lá com seus 70 anos mais, como bispo da igreja. Então, tem outras partes da Bíblia que citam Onésimo caminhando e fazendo a missão. Então, eu acredito que Filemon foi capaz de perdoar esse homem.
E essa carta nessa noite ministra as nossas vidas sobre arrependimento, sobre perdão, sobre um cuidado paternal, uma paternidade espiritual, que é o cuidado de Paulo ao ministrar, não só Onésimo para dizer para ele voltar, mas também ministrar a Filemão para dizer, perdoa esse que eu estou te enviando. E nesse ano de 2021, esse texto que a gente acabou de ler, faz com que a gente tenha várias reflexões. Ao longo dessas últimas semanas eu pensei muito sobre isso, né? Sobre o que a gente espera em 2021. O que é 2021 ser um ano abençoado? O que é a gente ser abençoado? Para muitos de nós, a gente acha que ser abençoado, ter um ano abençoado, é todas as coisas darem certo. Mas quando eu penso em Filemão, em Onésimo, em Paulo, são homens de Deus que estão diante de uma situação de dificuldade. Paulo estava preso, teve dificuldades. Pedro também enfrentou dificuldades. Tantos homens e mulheres de Deus citados na Bíblia que passaram dificuldade. E por isso essas pessoas não foram abençoadas, por isso essas pessoas não tiveram a presença de Deus, a bênção de Deus sobre as suas vidas, de forma alguma. Então a primeira coisa que esse texto me faz pensar, né, e que a gente tem que levar para a nossa vida ao longo desse ano, é que nós não dependemos do ano ou das circunstâncias. Que no meu e no seu coração haja um desejo de nós estarmos no centro da vontade de Deus. Paulo estava preso no momento de dificuldade e ainda assim ele evangelizou, ele discipulou Onésimo, ele escreve uma carta, ele continua tendo contato com a igreja, ele continua cuidando dos seus. As circunstâncias, as dificuldades não foram motivo para ele parar, para ele viver lamentando, para ele dizer que a bênção de Deus não estava sobre a sua vida. A bênção de Deus, o cuidado de Deus está sempre sobre as vidas de cada um de nós. E que nós tenhamos a certeza disso nesse ano, no ano que vai vir, em qualquer momento da nossa vida. Talvez falando sobre esse texto, né, a gente pode pensar sobre tantas coisas. Talvez você, como Onésimo, você pense na necessidade de talvez pedir perdão a alguém. E eu quero te dizer que nunca é tarde para a gente pedir perdão. Nunca é tarde para a gente fazer o caminho de volta. Talvez o Onésimo passou tanto tempo ali ajudando o apóstolo Paulo, né? A gente não sabe quanto tempo passou, mas eu acredito que foi muito tempo. E uma vez convertido, ele poderia ter pensado, agora eu vou voltar, deixa para lá, já passou, né? Não vamos fazer nada a respeito não. Quando Paulo vai e ministra, ele entende a necessidade e a importância de procurar o seu Senhor e de pedir perdão. Então talvez na sua vida você se lembre de algo, você se lembre de alguém, algo que você sinta a necessidade de procurar aquela pessoa e pedir perdão. Não importa quanto tempo passou, não importa em que momento da sua vida você está, sempre vai ser tempo da gente pedir perdão e nós sempre teremos essa oportunidade. Quando eu olho também nesse texto para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo ele mesmo sendo apóstolo, mesmo tendo autoridade para dizer, ó, vai, faz assim, assado e vai ser do meu jeito. Eu vejo ele tendo um coração humilde e sendo uma pessoa humilde a escrever essa carta. Então eu penso também que eu e você, ao longo desse ano 2021, nós também precisamos ter uma humildade semelhante à do apóstolo Paulo, uma humildade semelhante à do nosso Senhor Jesus. Que a gente saiba usar as nossas palavras. Na sua vida você vai ter um monte de exemplo, né? Talvez algo que você precisava dizer, algo que você queria, mas você não soube usar as melhores palavras. O pedido era o mesmo, mas você não foi humilde. Você não soube expressar aquilo que estava no seu coração e por isso talvez você perdeu a oportunidade talvez de receber um perdão, de receber uma bênção, de alcançar aquilo que você necessitava. Eu vejo no apóstolo Paulo essa sabedoria, né, de conseguir usar as melhores palavras e de saber fazer um pedido. Não um pedido que era a vontade dele, mas um pedido daquilo que é vontade de Deus. E muitas vezes pode surgir o desejo do seu coração. Não, então eu quero que a minha vida seja desse jeito, e se eu achar a forma certa de pedir para Deus ou para alguém, eu vou conseguir isso. Não, né? É um pedido certo, com as palavras certas, mas que tem a ver com Jesus. Que seja vontade de Deus para mim e para a sua vida. E sem dúvida era a vontade de Deus que aquele homem perdoasse ao seu escravo. Quando eu vejo esse texto e a vida das pessoas envolvidas aqui nessa carta, eu vejo Paulo escrevendo para Filemão, alguém que tinha uma igreja na sua casa. Eu sempre falo que o contato que a gente tenha com Deus não seja só nesse momento aqui de culto, mas que a gente saiba viver a presença de Deus
nosso dia a dia, no nosso trabalho, em nossas casas, a todo momento. Aquele era um homem que vivia, né, um relacionamento com a igreja, um relacionamento com a presença do Senhor na sua própria casa. E é um convite para mim e para você, nesse ano de 2021, a gente ter esse mesmo relacionamento com o Senhor, essa mesma intimidade em todas as áreas da nossa vida. Quando eu leio essa carta, outra coisa que me salta ao coração é a capacidade que o apóstolo Paulo tinha de reconhecer, né, virtude, né, das pessoas que estavam ao redor dele, que também servia a Jesus. Né? Ele consegue elogiar Filemon, ele consegue elogiar Onésimo, ele consegue falar coisa boa de todo mundo, de todas as pessoas. E muitas vezes a gente não tem essa mesma capacidade. Isso é na nossa vida, com as outras pessoas. Nós somos muito duros com a gente mesmo. Às vezes a gente faz algo de errado e a gente até se ofende. Ô, seu burro, como é que você foi fazer um negócio desse? Eu não acredito que eu fiz isso. Né? A gente se cobra tanto e as coisas que acontecem de errado na nossa vida têm um peso tão grande. E aí se eu paro e pergunto, não, mas você não acha tudo ruim, né? Você não comete só erros na sua vida, você não consegue perceber algo de bom, você não consegue se fazer um elogio, você não consegue, né, dirigir uma palavra de amor, destacar uma característica boa, né, de alguém que está ao seu redor. E aqui eu não estou falando para mentir, não estou falando sobre ser falso, não, mas de ver o que nós temos de bom e o que as outras pessoas também têm de bom. Né? Não existe alguém que não tenha nada de bom, né? Você tem algo de bom. Então saiba perceber isso, né? Saiba ter palavras boas para você mesmo, saiba ter palavras boas para as pessoas que estão ao seu redor, que no ano de 2021, assim como fez o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta a Filemon, que você também seja capaz de escrever cartas de amor para você mesmo, para as pessoas que estão ao seu redor, para Deus, o nosso Senhor. E concluindo, né, eu digo que essa carta aqui, a gente não tem a resposta, a gente acredita que Filemon perdoou. Mas eu imagino quando essa carta foi escrita que havia uma expectativa. Paulo ele tinha uma expectativa com relação a Filemon e a atitude que ele ia tomar. E falando sobre expectativa, eu acredito também nessa noite, nesse ano, Deus tem uma expectativa em relação às vidas de cada um de nós. Né? Como é que vai ser? Como é que os meus filhos e filhas vão viver nesse ano de 2021? Que atitudes eles vão tomar? Será que eles vão escolher aquilo que é certo? Será que eles vão escolher a minha vontade? Ou será que eles vão escolher outras coisas? Então, o meu desejo, a minha oração nessa noite com essa palavra é que a gente consiga, né, viver e fazer as nossas escolhas de tal forma que a gente atenda a essas expectativas do Senhor. E fica a imagem dessas três pessoas aqui nessa noite, para que a gente ore. Eu falei, talvez você tenha pensado muitas coisas, eu não sei como é que está o seu coração. Quem é você hoje? Quem é você aqui agora? Você é como Onésimo, alguém que precisa pedir perdão? Você é Filemon, alguém que precisa liberar perdão? Ou você pode ser alguém como o apóstolo Paulo, alguém capaz de evangelizar, de discipular, de estabelecer pontes entre pessoas que às vezes estão sem coragem para pedir perdão, estão sem coragem de conversar umas com as outras, estão com um relacionamento rompido, estão com um relacionamento em ruínas. Né? Talvez Deus fale sobre cada uma dessas pessoas especificamente no seu coração, mas eu creio assim que Deus deseja que a gente tenha essas três capacidades de viver dessas três formas ao longo desse ano de 2021. Que a gente tenha a capacidade de pedir perdão, que a gente tenha a capacidade de perdoar e que nós também tenhamos a capacidade, né, de construir pontes, de estabelecer relacionamentos entre pessoas, né, quando elas não forem capazes de fazer isso. E eu te convido nessa noite de Santa Ceia a você se colocar de pé e junto comigo dirigir uma oração ao Senhor. Pedindo a Ele perdão pelas nossas falhas, colocando a sua vida diante dEle, pedindo a Ele que te ajude e te capacite a nesse ano de 2021 viver segundo a vontade do nosso Deus.
Peça perdão ao Senhor. Libere perdão diante de Deus nessa noite, nesse momento. Diga a Deus que te capacite, assim como o apóstolo Paulo, um construtor de pontes, estabelecer relacionamentos entre filhos e filhas. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti nessa noite. Queremos Te pedir perdão, Deus. Eu não sei como foi o ano que ficou para trás. Eu não sei, Deus, como está o coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, Deus. Mas que o Senhor ministre o Teu perdão, que o Senhor ministre o Teu cuidado. Se talvez o orgulho tenha tomado conta de nós e está difícil liberar perdão. Está difícil receber alguém de volta. Está difícil conviver, Deus. Que o Senhor, assim como o apóstolo Paulo fez através daquela carta, Deus, que o Senhor, através do Seu amor, do Seu cuidado, o Senhor venha nos constranger a perdoar e presentear as outras pessoas, Deus, com um pouco do muito que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente está bem, a gente não tem tanta coisa assim para pedir perdão, não tem tanta gente assim para perdoar, mas na nossa caminhada a gente está acomodado, Deus. Nós poderíamos fazer mais, nós poderíamos escrever cartas, nós poderíamos nos levantar, nós poderíamos, Deus, ajudar pessoas a estarem mais próximas de Ti e umas das outras. Nos ajuda a nos levantarmos, Pai, nos ajuda a caminharmos dessa forma, a sermos mais parecidos com Paulo, com o Senhor, Deus. Ministra as nossas vidas, derrama sobre nós o Teu perdão, do ânimo que procede do Senhor, da alegria de caminhar cada dia contigo, Deus, independente das circunstâncias, em nome de Jesus. Amém. E a Bíblia como um todo, ela é essa carta de amor de Deus para cada um de nós. Eu quero ler alguns versículos, antes da gente se dirigir para esse momento de ceia. Estão lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O verso 23 fala que Jesus disse essas palavras na noite em que foi traído. Tinha um traidor na mesa, tinha alguém precisando de perdão, e de forma alguma Jesus mandou ele embora. De forma alguma Jesus colocou ele para fora, privou, no caso Judas, de participar desse momento da ceia. E Deus não faz isso nessa noite com nenhum de nós. Aqui tem um monte de pecador diante dessa mesa, desse pão, desse suco. E o olhar de Deus para cada um de nós é um olhar de amor. E as palavras do Senhor para cada um de nós, são palavras que nos constrangem e que nos convidam a participar desse momento. Nós já oramos, já colocamos as nossas vidas diante de Deus, nós já pedimos a Ele perdão e Ele nos perdoa. Nada impede a mim e a você de participarmos desse momento, e por isso eu quero mais uma vez orar e consagrar esses elementos para que logo em seguida a gente venha cear na presença do Senhor. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que consagre esse pão, que consagre este suco, Deus, símbolo do Teu amor por nós, do sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar, que esse pão, que esse suco, Deus, sirvam para nos fortalecer nesse mês de janeiro, nesse ano que se inicia, Deus, e que seja motivo de alegria para nós, Deus, que essa ceia, tudo que o Senhor nos ministra, Deus, nos capacite a pedir perdão, nos capacite a perdoar, nos capacite, Deus, a nos relacionarmos com o Senhor e uns com os outros. Deus, consagra agora esses elementos, fortalece as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir ajuda aqui para duas pessoas que estão me ajudando a servir a ceia. Posso pedir para a Fátima e para o Albino? Me ajuda, Fátima? Então vem ajudar a gente aqui a servir a ceia.
E aí você com muita alegria vem aqui à frente, pegue o pão, pegue o suco e volte para o seu lugar e aguarde para a gente cear, todo mundo junto. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Então vamos todos juntos, com muita alegria, comer desse pão e beber desse suco?
Deus, muito obrigado, Pai, por esse gesto de amor, pelo privilégio que a gente tem de comer desse pão e de beber desse suco. Que Ele nos fortaleça, Deus, nesse mês, nesse ano, que gere em nós o desejo de estarmos mais próximos do Senhor, de buscarmos a Tua presença, de crescermos, Deus, diante de Ti. Deus, fortalece a cada uma que aqui está, Deus, sustenta a cada lar, sustenta, ó Pai, a cada família, Deus, abençoe o nosso ano 2021. A bênção do Senhor sobre as nossas vidas por esse ano é a Tua presença, é a nossa vida entregue ao Senhor, e que a gente saiba entender, perceber, né, reconhecer tudo isso. Deus, esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu quero, antes de terminar, avisar, né, que a gente fez no mês passado, quando teve a ceia, a gente ceou também na quinta-feira. Tem pessoas que vêm só de quinta-feira, tem gente que não consegue vir no domingo. Então, nessa próxima quinta-feira, a gente vai ter a ceia de novo, para aqueles que não puderam participar, que consigam vir, consigam participar juntamente conosco. Eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua semana, né? Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre nós e também sobre a vida dos nossos familiares, né? De todo o povo de Deus, de todas as pessoas por sobre a face desta terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de nós e que sejamos capazes nesse ano de perdoar, pedir perdão e estabelecer pontos. Deus abençoe.